pessoal pode ir. Então, boa tarde. Primeiro eu agradeço então a Rose e a Viridiana pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para poder conversar, principalmente nessa semana do meio ambiente, poderia dizer de alguma maneira tão triste pelas notícias que nos rodeiam, né? Acho que a maioria das pessoas devem ter acompanhado que o presidente dos Estados Unidos, Trump, saiu do acordo, ou pelo menos anunciou que os Estados Unidos vai sair do Acordo de Paris, que é algo bastante preocupante. E também no Brasil, não menos, tem duas medidas provisórias, a 756 e a 758, que estão só esperando a sanção do presidente Temer, que se forem sancionadas vão reduzir em mais de 550 mil hectares a Amazônia, uma delas, e a outra vai diminuir em 20% o Parque Nacional São Joaquim, que é um dos redutos mais importantes de Mata Atlântica em Santa Catarina. Então, os tempos estão realmente sombrios se olhamos por esse lado da questão ambiental. E para os Yanomami não tem sido diferente, porque eu acho que essas mesmas forças que não dão tanta importância para a questão ambiental, muitas vezes são as mesmas forças que não dão importância para os direitos das minorias étnicas, para os direitos dos povos indígenas. Mas vamos lá, eu acho que o trabalho que eu faço já há mais de 20 anos com os Yanomami tem a ver com luta, com persistência, mas também com inovação, com garra. E nisso tudo buscar um tanto de alegria, porque a vida é feita disso também. Então, meu nome é Marcos, eu sou do Instituto Socioambiental, eu coordeno o ISA de Roraima, trabalho há 20 anos com os Yanomami. Já morei 10 anos em Boa Vista, passei muito tempo já nas aldeias, falo Yanomami. Tenho a felicidade de trabalhar há bastante tempo com o Davi Copenaua, que é uma das personalidades desse século, um dos pensadores mais importantes, né, da contemporaneidade. E vou falar um pouco então, a gente estava conversando, eu vou falar de uma das coisas que são mais importantes hoje, continua sendo um tema dos mais importantes para os Yanomami, que é a questão do garimpo nas suas terras. Como os Yanomami têm enfrentado isso e como, né, nós, o ISA, uma sociedade civil que apoia a causa indígena, tem atuado nessa área. Eu preparei uma apresentação que é principalmente imagens, e eu vou estar falando, eu tenho que falar uma meia horinha, e aí depois, então, a gente poder conversar, vocês poderem também fazer perguntas, colocarem posicionamentos, eu acho que isso pode ser interessante. Então, o título, A Luta dos Yanomami contra o Garimpo, Fiscalização e Alternativas Econômicas, é porque nessa dinâmica, muito da energia dos Yanomami é para tentar impedir que os brancos, né, os não Yanomami, invadam suas terras para prática do garimpo ilegal. E a outra é, às vezes, alguns Yanomami também são aliciados, alguns Yanomami também se envolvem nessas atividades. Então, procurar entender isso e possibilitar alternativas econômicas para essas pessoas, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre essas duas partes, tá bom? Então, eu não sei exatamente qual que é o conhecimento de vocês sobre os Yanomami, a área deles e a própria história do garimpo. Então, eu vou falar um pouquinho disso rapidamente para poder todo mundo, né, se situar, se nivelar, para a gente falar de coisas mais atuais. Então, a terra Yanomami aqui, eu não fiz um mapa do Brasil, mas imagino que todo mundo sabe onde está a terra Yanomami, lá, Roraima e Amazonas. Né? É essa parte. Tem uma varinha. Essa parte em amarelo
Então, Boa Vista, capital de Roraima, está aqui, né? São Gabriel da Cachoeira, que é lá no Alto Rio Negro, está mais ou menos por aqui, tá certo? Manaus está mais ou menos por aqui, só para a gente se situar. Então a terra Yanomami é uma terra de 9,6 milhões de hectares, é a maior terra indígena do Brasil, toda ela de floresta amazônica. É uma região de serras e de muitas nascentes. Os Yanomami são chamados também de guardiões das águas, porque essa linha divisória aqui com a Venezuela é o maciço das Guianas. Então essa linha de fronteira Brasil-Venezuela é um divisor de águas. Então tudo isso aqui são nascentes de rios, né, que formam o Amazonas depois, lá no final. São 24 mil Yanomami aproximadamente no Brasil. Na Venezuela tem outros 14 mil Yanomami. Então uma população aproximada aí de 40 mil pessoas dos dois lados da fronteira. No Brasil tem aproximadamente 300 comunidades, né? E são comunidades que têm dinâmicas bem diferentes. Algumas aqui, por exemplo, no Rio Marauiá, elas estão próximas ao rio, à margem do rio, então são acessíveis por barco. Aqui, algumas poucas comunidades que são acessíveis por via terrestre, e a grande maioria das comunidades Yanomami são acessíveis somente por via aérea, por aviãozinho, né? Então, isso faz com que os Yanomami sejam considerados hoje o maior povo de recente contato, que mantém seus costumes, a sua cultura tradicional, sem muito impacto ou influência da sociedade envolvente. Tá certo? Então, por exemplo, a maior parte dos Yanomami aqui é monolíngue, né? Não fala nem português e tal, ou às vezes fala uma ou outra língua Yanomami, porque a gente vai ver aqui que os Yanomami tem, na verdade, são 5 línguas Yanomami, que fazem parte de uma mesma família linguística, a família Yanomami. E aqui no território Yanomami tem um outro povo de origem caribe, que são os Yecuana, que moram aqui no Rio Uraricuera. Eles estão aqui, aqui e aqui em cima. Aqui, eu não sei porque esse mapa comeu esse pedacinho, mas aqui nessa parte. Tá? Mas na terra Yanomami tem 24 mil pessoas no Brasil, os Yecuanas são por volta de 700 pessoas. Então a maior parte é formada por Yanomami, por grupos Yanomami. Então é só para dar um geral. Aí outra coisa, eu comecei a pensar, fazer uma preparação sobre o garimpo, aí eu não sei exatamente se todo mundo tem uma história, né, de como os Yanomami vem enfrentando, ou na verdade vem sofrendo com o garimpo há muitos anos, né? Então eu vou contar um pouquinho essa história para vocês. Desculpa, apareceu uma outra informação aqui que eu perdi. Hoje na terra Yanomami são 7 associações dos Yanomami. Isso é muito importante, a gente trabalha com essas 7. Um trabalho que o ISA faz hoje é a construção do PGTA da terra Yanomami, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental, que é baseado na PNGAT. Aí, bom, são nomenclaturas que, para quem manja um pouco da gramática do indigenismo, tá ligado, senão aí é um outro capítulo que não tenho como explicar agora. Mas é um plano para a gestão do território, e a gente trabalha principalmente com essas 7 associações, tá certo? Dessas 7 associações tem a Rutucara, que é a associação presidida pelo Davi Copenau Yanomami, uma liderança muito conhecida. Tem uma associação de mulheres Yanomami, que chama Kumirayoma, é bem interessante essa associação. Ela fica aqui, na região de Maturacá, onde tem o Pico da Neblina, aqui perto, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E uma das associações é a APIB, que é dos índios Yecuana. Tá? Então, para dar uma geral da terra Yanomami, dos números, a numerologia da terra Yanomami. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do garimpo, rapidinho, para quem não está familiarizado com isso.
Infelizmente, os Yanomami já convivem com essa ameaça e com essa pressão sobre o território deles há pelo menos uns 30 anos. Né? Na década de 70, com imagens, teve um programa no Brasil que chamava Radan, que vocês devem conhecer, né? que era quando se identificou que na terra Yanomami havia muito ouro, através desse programa. E aí começaram a aparecer garimpeiros, e na década de 80 teve aquela conhecida fofoca de garimpeiro. Para quem não sabe o que é fofoca de garimpeiro, é assim, um fala pro outro, tá tendo ouro lá, e resultado, 45 mil garimpeiros na terra Yanomami, numa época quando os Yanomami eram 9 mil. Foi um desastre ambiental, um desastre social, um desastre sanitário. Uma estimativa de que morreram aproximadamente 20%, morreu 20% da população Yanomami nessa época. Essa é uma foto emblemática da época, onde na região de Surucucu, os militares chegaram no lugar onde as pessoas estavam morrendo. Isso foi a retirada de uma pessoa, levada para o helicóptero e tal. Aqui é uma foto, para quem já viu uma maloca Yanomami, uma foto aérea, que vê aquela foto que parece um Maracanã, toda de palha, bonita e tal, não sei o que. Aqui é uma maloca dessa, no meio do garimpo. Então você pode ver, aqui está em preto e branco, não dá para ver muito, mas a maior parte ali do teto são as lonas dos garimpeiros e não mais aquela palha, né? Só para vocês terem uma ideia, nessa época que eu estou falando da segunda metade da década de 80 e o começo da década de 90, Boa Vista que é um aeroporto pequeno, quem esteve lá sabe, um aeroporto muito pequeno, foi o aeroporto com maior número de decolagens e aterrissagens do país. Isso pela quantidade gigantesca que tinha de aeronaves. Para quem ficar curioso, se você entra e começa a procurar um pouco sobre isso, você vai ver, tem vídeos, tem documentários, tem Jornal Nacional da época falando. Foi uma coisa maluca, né? O que os Yanomami sofreram nessa época foi muito cruel, né? O Davi Yanomami, que é uma liderança que talvez vocês conheçam, quem não conhece quer conhecer. No ano passado ele publicou um livro chamado A Queda do Céu, que é um livro fantástico que conta a história dele. Ele é um grande pajé, a história dele de iniciação xamânica e tudo mais, e conta também sobre a luta dos Yanomami contra o garimpo. Essa luta do Davi fez com que ele inclusive ganhasse o prêmio 500 Global da ONU, né? O mesmo prêmio que ganhou Chico Mendes, por conta dessas denúncias que ele fazia. Bom, teve uma época, então, depois de tanta pressão, que foram retirados esses garimpeiros, né? Polícia Federal, Exército e tal. E Boa Vista, para quem não conhece, que é uma capital muito bonita e também muito interessante, ela também talvez seja a capital mais anti-indígena do país. É um dos lugares mais anti-indígenas do país. É uma cidade planejada como Brasília, então tem uma arquitetura que ela é redonda, com círculos assim, concêntricos, as ruas são assim, então é bem bonito. E no centro, você tem como monumento da cidade um garimpeiro, né? É o estado proporcionalmente da maior população indígena do Brasil. Ao invés de ter uma estátua de um Yanomami, de um Macuxi, não sei o que, você tem uma estátua de um garimpeiro. Então, interessante para a gente saber esse contexto de Brasil, como funciona. Então, tinha muitos garimpeiros naquela época, eles foram retirados e eles, né, ficaram, tem várias manifestações. Olha, pelo fim da fome queremos Surucucu, já. Surucucu é uma região da terra Yanomami que tinha muito garimpo. Nessa época, o governador de estado que permitiu tudo isso é o atual senador Romero Jucá. Tá? Esse detalhe a gente não pode esquecer. Para alguns estudiosos e tal, ele é um dos culpados por esse genocídio que teve contra os Yanomami. Inclusive, num estudo da Comissão da Verdade que teve recentemente, ele é citado mais ou menos com essa categoria.
Bom, depois de muita luta, em 92 a terra foi homologada, né? Foram retirados muitos garimpeiros, a terra foi homologada, foi no ambiente da Eco 92 que teve e tal. Aí a gente pode ver o Collor, que foi a figura que homologou, porque a terra indígena, a homologação de uma terra indígena é uma assinatura do presidente da República, né? Foi ele ali, por muita pressão internacional. Esse de azul eu não sei quem é, mas aqui do lado o presidente da FUNAI da época, o Sidney Pilsuer, um sertanista muito conhecido. Aqui, se eu não me engano, é o Marcos Pereira, mas eu não tenho certeza quem é. E aqui o Davi Yanomami recebendo então um documento de homologação. É uma foto histórica importante, mas mesmo com essa homologação, mesmo com o Exército, a Polícia Federal retirando garimpeiros, em 93 a gente teve um caso que a gente tem que lembrar sempre, que é um caso muito importante, que foi o massacre de Rashimu. Não sei se vocês conhecem, mas um grupo de garimpeiros entrou numa aldeia e trucidou a aldeia, e quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não conseguiu, que foram 16 pessoas, foram mortas por esses garimpeiros, entre elas crianças, mulheres, homens, velhos, pelos atos de atrocidade, ou seja, pegar uma criança, partir com um facão no meio, coisas do tipo. Esse foi o primeiro caso na justiça brasileira onde os condenados foram condenados por crime de genocídio. Então isso é uma coisa muito importante na história do Brasil, muito importante na história dos Yanomami, embora triste, né? Para a gente não esquecer que isso aconteceu. E eu falo isso porque trabalho com os Yanomami há 20 anos. Depois que foram retirados esses 45 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami, né? Foi uma operação de guerra para tirá-los mesmo, depois para não deixar que voltassem, né? Sempre continuaram garimpeiros lá. Mas numa outra dinâmica, pequenos grupos, de uma maneira mais pulverizada. Então 500, 1.000, 2.000, às vezes a Polícia Federal, o Exército faziam alguma ação, diminuía, ia, voltava e tal. Só que agora, eu posso assegurar que é o momento mais crítico que a gente vive. Se vai chegar a essa situação eu não sei, mas a estimativa hoje é que existe mais ou menos de 5 a 6 mil garimpeiros na terra indígena no mundo. Existe uma sensação de impunidade, e é bem interessante no sentido de preocupante, porque acompanhando, a gente que acompanha essa questão, essa dinâmica do ouro, sempre o aumento de garimpeiros na terra Yanomami tinha uma relação direta com o aumento do valor do ouro no mercado internacional. Então quanto mais alto, quando o ouro ia lá para cima, eu acho que é aquela coisa, né? O lucro vale o risco, os caras investiam mais. Quando teve aquela crise financeira, que eu acho que foi em 2008, foi um pico mesmo, e aí os garimpeiros estiveram lá. Teve muita pressão, né? Ação também da Polícia Federal, FUNAI, e diminuiu. Mas agora o ouro não está aumentando o seu valor, ele está mais ou menos estável. Mas o número de garimpeiros está muito grande. Está aumentando muito. E a gente fica avaliando, a nossa avaliação no ISA é que principalmente por 2 motivos. Um, pela crise financeira, porque Roraima, apesar de... Roraima é um lugar onde vivem muitos ex-garimpeiros. Aqueles 45 mil pessoas que saíram da terra Yanomami, muitas depois foram para outros, né? Ouvia a fofoca, está tendo lá em Rondônia, está tendo, iam muitos para alguns outros lugares, mas alguns ficaram lá. Construíram, né, viraram taxistas, um mercadinho, um açougue e tal, e muitos, a população de Boa Vista e das cidades próximas ali é formada muito por ex-garimpeiros. Não é à toa que o discurso pró-garimpo na terra Yanomami por políticos ganha votos. Não é à toa que esse é um discurso do senador Romero Jucá e de outros políticos que sabem que essas pessoas estão ali e tem uma visão assim de que, poxa, nós somos, os garimpeiros são os coitados, e muitas vezes podem ser mesmo, né? Estão passando fome e precisam ir para lá para alimentar suas famílias. Então, às vezes acontece essa situação, né? Às vezes os garimpeiros são os pobres coitados mesmo. Quem ganha grana, principalmente, não são os garimpeiros, são os financiadores do garimpo.
Mas então a crise financeira, onde essas pessoas que tinham algum botequinho teve que quebrar, muitas vezes foi forçada a ir para a terra Yanomami para fazer o garimpo. E a outra questão é o sentimento de impunidade. Eu acho que a situação política no Brasil, ela possibilita ou ela favorece esse tipo de violência. Violências no campo, né? Violências, como a gente viu no Pará recentemente, violências contra os índios, violência ou somada à questão ambiental e indígena, como é o caso da invasão Yanomami. Bom, então é isso. A gente teve esse momento muito difícil, 80 e 90, os garimpeiros depois foram retirados, ficou ali mais ou menos entre 1.000, 2.000, diminuir e tal, e agora a gente tem um momento crítico, né, com quase 6.000 garimpeiros, tem lugares agora lá que tem uma verdadeira cidade de acampamentos de garimpeiros, com vários botecos, com prostituição, com Wi-Fi, com criação de carneiro, sabe? Quer dizer, com roça, é um tipo de estabilidade que o Estado não pode permitir. Tá certo? Então, a nossa luta é o que a gente faz para poder minar esse negócio. Então, além de denúncia, a gente tem todo um sistema de denúncia através das comunidades, através de sobrevoos que a gente faz e tal, e a gente caminha para a Polícia Federal, encaminha para o Ministério Público, caminha para a FUNAI. Quando eu digo a gente, nós com as associações Yanomami e Ecoano. Isso dá algum resultado, mas é insuficiente. Então, outra linha de ação que a gente investiu foi de tentar qualificar melhor essas denúncias. E aí, em 2014, a gente fez uma parceria com a Fiocruz, o ISA e a Fiocruz, para fazer um diagnóstico sobre contaminação por mercúrio. E realmente foi interessante. Então nós escolhemos 2 lugares na terra Yanomami, onde tem a presença de garimpo muito forte, né? E fizemos um diagnóstico que consistiu em quê, basicamente? Lógico, depois da consulta prévia informada dessas comunidades, né, uma equipe foi para lá, fez a coleta de cabelo dessas pessoas. Né? Crianças, o público-alvo é principalmente crianças e mulheres e trabalhadores do garimpo. Né? Então, aqui algumas fotos desse trabalho, está um pouco escuro aí, mas o pessoal cortando o cabelo ali e tal. Aproveitava, fazia todo um levantamento de outros dados para poder qualificar essa informação. Aqui é entre os Ecoana, aqui o consentimento prévio informado para aqueles que eram alfabetizados que poderiam, né, assinar, todos os formulários traduzidos na língua para os Yanomami poderem ter conhecimento do que realmente estava sendo feito ali. Inclusive, uma das coisas que eles pediram, tá bom, a gente quer participar sim, porque é importante para a gente, quer saber se a gente está doente ou não, mas a gente quer que os cabelos sejam devolvidos. Né? Então, para quem também conhece um pouco dos Yanomami, sabe a história do sangue que teve, do roubo do sangue e tal, quem não sabe, pesquisa lá então, roubo do sangue dos Yanomami e tal. Isso é uma história fantástica para quem tem curiosidade sobre isso. Mas, para os Yanomami, quando morre alguém, você tem que cremar e tem que acabar com tudo daquela pessoa. Né? Inclusive objetos, o arco, a flecha, a panela, a rede e tal, tudo mais. Em casos extremos, se é um cara muito importante, derrubar a roça dele. Em caso mais extremo ainda, inclusive, queimar a casa e se mudar para outro lugar, porque nada pode ficar por vários motivos que não tem tempo de explicar aqui. Mas aí, por isso, o cabelo tem que ser devolvido, porque o cabelo tem que ter o mesmo fim do que as outras partes do corpo. Senão é como se aquele ritual funerário não tivesse sido completo, caso a pessoa morra, né? E aí ela não vai para o lugar que ela tem que ir. Então foi tudo feito conforme a combinação, foi elaborado um relatório e foi entregue na FUNAI, foi entregue na Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi entregue no IBAMA e foi entregue na ONU, no Ministério Público Federal. Isso deu bastante resultado, rolou bastante pressão, a gente percebeu que as instituições públicas atuaram com mais força, mas isso não foi suficiente, parece que agora a coisa já ficou morna de novo.
Eu vou mostrar então aqui só um videozinho rapidinho de como foi esse diagnóstico, tá? Um resumo. Está retornando, como aconteceu em 1986. Está retornando de novo, está entrando. Muita gente está de volta aqui na nossa terra, porque a nossa terra é muito rica de pedra, que ninguém come, ninguém enche barriga. Só está problema, só está briga, só está doença. O futuro geração meu, já não vai sofrer. As lideranças estão ficando velhas. Vocês logo têm que aprender a enfrentar a homem da cidade, como eu aprendi. Eu aprendi conhecimento ecológico com o meu povo passado. O mercúrio usado por garimpeiros na extração do ouro está contaminando os índios que vivem na terra indígena Yanomami, em Roraima. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Socioambiental, a pedido da Rutucara Associação Yanomami. Em novembro de 2014, uma equipe de pesquisadores da Fiocruz, antropólogos e intérpretes do ISA e líderes indígenas viajou por ar, terra e água para chegar às 19 aldeias nas regiões de Papiú e Waikasi, em Roraima, onde vivem os índios Yanomami e Yacuana. Na ocasião, foram coletadas 239 amostras de cabelo, priorizando os grupos considerados mais vulneráveis à contaminação: as crianças, as mulheres em idade reprodutiva e os adultos com algum histórico de contato direto com a atividade garimpeira. Também foram coletadas 35 amostras de peixes, que são parte fundamental da dieta alimentar desses índios. Em março de 2016, o resultado da pesquisa foi apresentado em primeira mão às comunidades envolvidas no projeto. Na região de Waikasi, 27,6% das amostras de cabelo apresentaram índices preocupantes de mercúrio. Na região do Papiú, 6,7% das amostras apontam altos índices dessa substância. O resultado dessa pesquisa foi traduzido nas línguas Yanomami e Yacuana e apresentado com a participação de intérpretes para garantir a compreensão por parte de todos os envolvidos na pesquisa. Será que não sai daquelas fezes? Ou onde fica acumulado esse mercúrio dentro do corpo da gente, né? Na apresentação dos resultados também foram devolvidas as amostras de cabelo, atendendo a uma demanda importante dos Yanomami. Agora que nós estamos vendo aqui um resultado muito grave para nós, e daí que será que tem alguns órgãos que podem ser ajudar com a gente para combater com esses mercúrios dos nossos corpos? Após a apresentação das comunidades, uma comitiva foi a Brasília divulgar o diagnóstico junto aos órgãos responsáveis. Foram entregues cópias às presidências da FUNAI e do IBAMA,
ao coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ao Ministério Público Federal e à relatora especial sobre direitos indígenas da ONU, que estava em visita ao Brasil. Entre as recomendações feitas pela comitiva, as mais urgentes são a análise clínica das pessoas contaminadas por mercúrio e a paralisação imediata da atividade garimpeira na terra indígena Yanomami. Todas as crianças que aparecem nesta cena apresentam alto índice de mercúrio no corpo. Garantir aos povos indígenas o direito à vida é a nossa causa. Bom, já estou terminando para a gente fazer algumas perguntas, mas depois dessa ação a gente ainda ficou pensando em quais estratégias a gente deveria utilizar para poder fazer com que o Estado, né, com que as instituições competentes realmente fizessem algo mais eficaz contra essa invasão garimpeira. E para a gente estava muito claro que não adianta somente ir lá e retirar os garimpeiros. É fundamental ter um serviço de investigação e inteligência para descobrir a cadeia do ouro, saber quem financia esse ouro. Porque se essas pessoas que estão trabalhando lá e são levadas para lá, tem alguém que está financiando. Então a gente insistiu muito com isso, nas denúncias, nos documentos, na Polícia Federal, e felizmente a Polícia Federal começou a fazer esse tipo de trabalho. Né? Em 2012 eles fizeram uma operação importante chamada Operação Shawara, e em 2015 uma outra operação chamada Awararikoshi, que foi nessa linha. E eles revelaram então um pouco dessa cadeia do ouro, quer dizer, para onde o ouro vai depois que ele sai da terra Yanomami. Ou seja, né, se a gente descobre quem são os financiadores e criminaliza e pune esses financiadores, aí está a maior chance de estrangular o garimpo. Então eu vou mostrar um pouco como é essa cadeia do ouro, porque é nesse trabalho que a gente está com mais energia agora. Inclusive é uma possibilidade muito grande de a gente lançar uma grande campanha nacional e internacional a partir do segundo semestre com este foco. Porque acontece o seguinte, o ouro na terra Yanomami, ele sai da terra Yanomami, eu estou falando baseado no relatório da Polícia Federal dessas operações, tá? Então não são impressões, essas informações são baseadas na investigação da Polícia Federal. O ouro sai daqui e ele vai parar em joalherias em Boa Vista. Só que é o seguinte, joalheria não tem alvará de extração de ouro. Em Boa Vista não tem nenhuma empresa, nenhum CNPJ autorizado a fazer a extração de ouro. Tá certo? Então eles pegam essa joalheria de uma maneira, essa investigação foi feita com grampo telefônico e tudo mais, é por isso que a gente tem essas informações. Elas eram levadas de alguma maneira para os estados do Amazonas, Pará e Rondônia, onde aí sim tem empresas com alvará de extração de ouro naqueles estados, e o ouro era esquentado, então ali o ouro recebia então um certificado de que ele tinha sido extraído naquele lugar, em Amazonas, no estado do Amazonas, Pará ou Rondônia, né, que é como se faz com a madeira. A pessoa retira a madeira de uma área onde não pode e transporta com um documento dizendo que ela vem de uma área de reflorestamento ou de manejo e tal, e é assim que se esquenta a madeira no Brasil. Então o ouro, pela investigação da Polícia Federal, a maior parte do ouro, ou parte do ouro, a gente não sabe quanto, segue esse caminho. Então daqui ele é enviado para DTVMs em São Paulo e Rio de Janeiro. O que são DTVMs? É distribuidora de títulos e valores imobiliários. Né? São empresas de comercialização de títulos. E onde que elas comercializam esses títulos? Na Bolsa de Valores.
Então, quer ver, o nome de uma empresa é Ouro Minas. Pode anotar aí, depois você dá uma olhada lá. Vai lá no site, faz uma experiência. Você quer comprar ouro? Então você vai lá, ourominas.com.br. Você vai entrar lá e você vai ver uma empresa bonita, com CNPJ, tal, que vende ouro. Então você pode comprar ouro com seu cartão de crédito. Você nem vai receber, não precisa nem receber o ouro na sua casa. Você vai lá, quero comprar R$100, 200, 300, 1.000, 10.000 e tal, entra, se cadastra, não sei o que, passa o seu cartão de crédito e você compra o ouro, e é um investimento. É um investimento que você faz. E lá você vai olhar, a gente fez essa pesquisa, você vai olhar lá quem somos e tal da empresa, está dizendo, garantia de que o ouro é proveniente de uma origem ilícita, piriri, sem agredir o meio ambiente, pipi, popopó e tal. Então, esse é uma dos caminhos do ouro que está sendo descoberto, do ouro da terra Yanomami. Então, a gente está pensando numa grande campanha para sensibilizar a opinião pública, mas principalmente para que essa opinião pública sensibilizada possa pressionar o governo para tomar as medidas. No caso aqui, pressionar por meio do Banco Central. Imagina se o Banco Central retira, porque é o Banco Central que autoriza a DTVM a comercializar esses títulos na Bolsa de Valores. Se o Banco Central retira essa autorização, entendeu? É o tipo de ação que a gente está pensando em investir agora, né? Tem também um Conselho Mundial do Ouro, com sede em Londres, que tem as principais mineradoras do mundo reunidas ali. E tem um protocolo onde eles não compram ouro de regiões de conflito. Então a gente está numa conversa com esse pessoal, pedimos orientação, solicitação de informações e tal, com a intenção de fazer um pedido de que o Brasil seja incluído nessa lista. Se o Brasil é incluído numa lista dessa, vai forçar que o governo brasileiro tome medidas para garantir, e as próprias empresas tomarem medidas para garantir que o ouro que elas estão comercializando não seja ouro proveniente de áreas de conflito ou coisas do tipo. É o caminho que nós estamos investindo atualmente para fazer isso, tá? Para poder combater o ouro. Bom, só notícia ruim, né? Então vamos falar um pouquinho só de notícia boa, que é o seguinte: tem uma outra parte, que é grupos, alguns Yanomami, que se envolvem com o garimpo. E aí, eu particularmente estou à frente desse projeto na região de Maturacá. É uma região onde tem mais de 1.600 Yanomami que vivem lá. São algumas aldeias próximas, mas é um número bem grande, com uma população de jovens e crianças enorme, né? Mais de 50% são crianças, mais de 75% são jovens e crianças. E muitos jovens casados, cara, com 21, 22 anos, 2 filhos, às vezes 3 filhos, tem a sua roça, pesca, mas não tem uma fonte de renda. É um lugar onde você precisa ter uma fonte de renda para comprar sua panela, sua rede, várias coisas e tal. É um lugar de difícil acesso. O que esse pessoal tem feito? Eles têm garimpado. Sem mercúrio, sem maquinário, mas eles têm garimpado. E a gente conversa abertamente sobre isso e fala: meu, mas o que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro. Tem a escola indígena, já tem lá uns 10, 15 professores, mas que é da geração passada. Tem os agentes de saúde, que é da geração passada. Quer dizer, os cargos onde alguém poderia ser assalariado já estão todos ocupados. Ou esse pessoal vai para a cidade, que também não encontra um lugar confortável na cidade, né, para morar. Ou então, o que eles estão encontrando é isso. E lá é onde está o Pico da Neblina, o pico mais alto do Brasil, o ponto mais alto do Brasil, que é muito desejado por montanhistas do Brasil e do mundo todo, e que está fechado por uma série de conflitos que teve, porque antes ou o IBAMA levava, ou agências de turismo levavam os turistas, e os Yanomami eram meros carregadores, né? E os Yanomami botaram o pé na porta lá atrás, eles mesmos queriam fazer o negócio. Aí teve um conflito com o Exército, que também tem um pelotão de fronteira. Bom, para resumir a história, o Ministério Público Federal recomendou o fechamento, até que então tivesse um plano de manejo, um plano de visitação, para que tivesse um empreendimento, né, sem agredir o meio ambiente
e sem que tivesse impacto social muito grande. E aí os Yanomami chamaram o ISA para ajudar nesse projeto. Então o ISA, com a FUNAI, com o ICMBio, porque é uma área sobreposta, é terra indígena sobreposto ao Parque Nacional Pico da Neblina. E os Yanomami, há 5 anos a gente tem trabalhado em discussões para elaborar um plano de visitação, e agora nos últimos 2 anos isso foi com mais intensidade, e a gente está para apresentar o plano de visitação, o documento oficial que é necessário, que tem uma instrução normativa da FUNAI, apresentar em julho, para começar a operar provavelmente em maio do ano que vem. Tá? Aqui aqui é uma aldeia muito grande, e lá ao fundo tem aquele paredão, o pico está lá atrás, não dá para ver, porque tem aquele maciço, mas nessa foto aqui, aquela foto está mais ou menos de lá, que é a foto no canto, dá para ver o Pico da Neblina lá em cima. Eu vou terminar passando um videozinho. A gente fez em julho do ano passado uma expedição de etnomapeamento, e aí dá o resultado desse videozinho. Você pode mandar o vídeo? Ei, populismo terekui, ei, na professor, yamak kuai yal, kami apoio em tomaros que eu. O nosso trabalho é etnomapeamento, é o nosso trabalho, que é clicar no grupo que desce a rua, que desce a imagem, até mapeamento começar. Minha máquina nossa aldeia chegar aqui. Hadiri, wai teri aqui a tabacule, caminhando, já foi taon, hadiri wari aja tabrarin, já foi rehajohon, omak autoridade, a patomani dia konti dia foi clomon, omak pubaher. Omak yang comprari ini, kata hesika johor, omak kai kong. Hei, nós tolong iham yar huima presita. Ya tato pesio matama, mamãe já joga uma hiro, ai já castanho menyawa hiro man nani pano nyama kuoma, ai nani pe an ana pumai tanio mo ai tireu kuoma já ai já pogo pesio maon penyawa soni pumai tanio ma titir ya kene kapa ma já na pata ia já ni ha apoiam ne tuona já representar que junto. Vamos,